e vamos pedir o auxílio, a força, a presença, a luz, a graça do Espírito Santo, que nos ilumine, abra nossa mente para a gente entender o que Deus quer trabalhar em nossa vida hoje, o que Deus quer trabalhar em nosso coração, o que a gente precisa ouvir para deixar a graça de Deus agir, para a gente se santificar. Aliás, o conteúdo sempre de cada texto que a gente ouve, cada texto que a gente medita na palavra de Deus, é para a nossa santificação, é para a nossa salvação, e hoje não é diferente, né? Nós estamos no Evangelho de São Mateus, a gente não pode deixar isso passar. Estamos no Evangelho de São Mateus, estamos no capítulo 5, São Mateus, a gente já sabe, ele divide o Evangelho em 5 sermões, 5 grandes sermões. O Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, é esse que a gente está. Depois ele vai organizar o outro grande sermão do envio, da missão, Sermão da Missão. Depois vem aquele conjunto das parábolas, o Sermão das Parábolas. Depois os ensinamentos para a vida de comunidade, para a igreja. E por último, as coisas futuras, quando vier o Senhor na sua glória, enfim, as coisas futuras. O grande sermão das coisas futuras, o chamado também escatológico. São os 5 grandes sermões do Evangelho de São Mateus. É importante a gente perceber. Estamos no primeiro, a gente tem um caminho longo para percorrer aqui com São Mateus. Ainda estamos no capítulo 5, começando lá, praticamente terminando o capítulo 5 para o capítulo 6. E interessante, se você pegar o capítulo 5 de São Mateus, só o capítulo 5 onde nós estamos, que começou com as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, porque deles é e as bem-aventuranças. Jesus de repente primeiro nos convida a entender, nos convida a entrarmos no espírito das bem-aventuranças. Depois ele começa a nos ensinar o que é ser discípulo. Ser discípulo é aquele que coloca em prática. E Jesus no capítulo 6, ele fala assim por 6 vezes: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E hoje aqui é um deles. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E o que Jesus está ensinando aqui? O caminho da santificação nossa. Você ouviu isso lá atrás. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Isso aqui é uma regra antiga. Desde o famoso, assim, se a gente pesquisa, o famoso Código de Hammurabi, lá na Babilônia, 1700 anos antes de Cristo, já se dizia isso. E o povo judeu que conhecia também incorporou isso. Se você lê Levítico, Êxodo, está lá. Olho por olho, dente por dente. O que era isso? Que código é esse? Que regra é essa? A regra da proporcionalidade. Porque se não houvesse esse tipo de conduta, se não houvesse esse tipo de regra para se cumprir, coitados. O que é um olho por olho, dente por dente? Ou seja, vamos colocar na prática. Se alguém machucou o teu olho, você tem direito também de ir lá machucar o olho dele. Olho por olho. A lei da equidade. Se você roubou uma galinha, você tem o direito de ir lá também pegar uma galinha dele. Se você a lei da proporcionalidade, essa é a regra, o código, a lei, né? Essa é a regra, a da proporcionalidade. Para quê? Para evitar, para frear descompensação, desproporcionalidade. Por exemplo, se alguém furou um olho, você vai lá, como vingança, fura os 2 do olho. Opa, tem alguma coisa errada. Furou um. Se alguém roubou uma galinha, você vai lá e rouba o galinheiro inteiro, né? Se alguém faz isso, se alguém arrancou um dente lá, enfim, deu um bufetão, você vai lá e quebra a boca toda do cidadão. Não, é a lei da proporcionalidade, para evitar esse tipo de vingança desproporcional. E é o que justamente acontece hoje. Meu Deus do céu, como a gente precisa crescer e caminhar. Ou seja, o que Jesus quer cortar do nosso coração? Essa lei da vingança que está em nós. Quantas pessoas a gente ouve: Frei, eu não sou de levar desaforo para casa. Já ouviram isso ou não?
Eu não sou de levar desaforo para casa. Ou seja, nós estamos assim, ainda nesse princípio dessa regra. Ou seja, se alguém faz alguma coisa para nós, a gente quer se vingar, mas aumentando o castigo. É ou não é? Ou seja, meu Deus, fez uma coisinha assim, você já vai lá e quer quebrar tudo. Ou seja, é isso que Jesus está querendo, assim, ó. E aí Jesus, ouviste, olho por olho, dente por dente, eu digo, não enfrenteis quem é malvado. Olha que coisa, não enfrente quem é malvado, gente. Tem tantos momentos, isso é um exercício para cada um de nós, a começar comigo, por mim. É um exercício para cada um de nós, não enfrenteis quem é malvado. Tem momentos, minha gente, fica quieto, você ganha mais ficando quieto, sim ou não, minha gente? Você ganha mais, fica quieto, abaixa a cabeça, sai de perto, porque se a pessoa, ela já está com um monte de pedra nas mãos. Estão lembrando aquela, quando Jesus começou a escrever no chão lá, que tinha aquela mulher adúltera, tinha um monte de gente com pedra na mão, esperando uma fagulha, uma faísquinha para poder atirar todas as pedras. Não enfrenteis quem é malvado, sai de perto, abaixa a cabeça, não revida. E aqui Jesus começa, ele está falando dele, se alguém te der um tapa na face direita, oferece à esquerda. Quem foi que mais ganhou tapa na cara? O próprio Jesus. E ele revidou do mesmo jeito? Não. Se alguém quiser abrir um processo, né? Olha, uma túnica, rasgar a túnica, pegar a túnica dele. Se alguém te forçar a caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Mas não enfrenta quem é malvado. Não deixe criar no teu coração esse sentimento, me paga, é isso que a gente faz. Olhou atravessado, qualquer coisinha, esse cidadão me aguarda o momento certo, porque aquela serpente pronta para que ele dê um bote a qualquer momento. Então não pague o mal com o mal, não deixa criar, isso está dentro de nós. Por que eu ajo assim? Por que eu tenho que agir assim? Porque se eu continuar essa lógica de revidar, de pagar a altura e um pouco mais, que caminho de santidade que eu estou fazendo? Que caminho de santificação que eu estou fazendo? Quando na verdade eu deixo criar isso em mim, me espera, me aguarda, fulano que me aguarda. E a pessoa vem à igreja, comunga, como se nada acontecesse, mas no coração está corroendo, está se corroendo por dentro, de mágoa, de rancor, de coisa não resolvida, de ressentimento, de ódio, que a primeira oportunidade joga tudo na cara. É isso que Jesus está querendo trabalhar. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Se tem alguém que relevou tapa na cara, fui eu. Se tem alguém que foi humilhado, fui eu. Se tem alguém que isso, aquilo, é ele que está dizendo, fui eu. E olha como é que foi a reação dele. Jesus não está dizendo para a gente ser bobinho. Jesus não está dizendo para a gente ser bobinho, coitadinho, né? Pode bater que eu aguento. Não é isso. Mas evitar o mal, não entrar na lógica da maldade. O cristão tem que ser diferente. Não entrar na lógica da maldade se quisermos ser cristãos de verdade. Amém, minha gente? Amém, minha gente?